Há feridas que sangram por décadas, mesmo quando ninguém mais pode vê-las. A minha sangrou por 53 anos, até que finalmente encontrei a coragem para transformar minha dor em justiça. Bom dia, meus queridos. Meu nome é Antônia Ferreira, tenho 83 anos e hoje vou compartilhar com vocês uma história que guardei em silêncio por mais da metade da minha vida. Antes de começar, se você está assistindo este vídeo, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal e me conte nos comentários de qual cidade ou estado você está me assistindo. Isso me ajuda muito a saber quem são as pessoas que estão ouvindo minha história. Nasci em 1942, numa pequena cidade do interior chamada São Mateus, uma cidadezinha onde todos se conheciam, onde os segredos sussurrados nas cozinhas viravam fofocas nas praças no dia seguinte. Foi nesse lugar, entre ruas de paralelepípedos e casas coloridas, que minha história começou. Minha mãe, Clarice, era uma moça lindíssima. Tinha os cabelos negros como a noite, olhos grandes e expressivos, e um sorriso que iluminava qualquer ambiente. Ela me teve muito jovem, com apenas 16 anos. O homem que seria meu pai, ao saber da gravidez, simplesmente desapareceu. Naquela época, em 1942, uma moça solteira com um filho era motivo de vergonha, de dedos apontados, de portas fechadas. Minha avó Helena não facilitou as coisas. Ela mesma teve minha mãe muito cedo, aos 15 anos, em 1926. Era uma mulher de beleza impressionante, daquelas que faziam os homens virarem a cabeça na rua. Mas tinha um coração duro como pedra. Quando minha mãe engravidou de mim, minha avó Helena ficou furiosa. Você está jogando sua vida fora, igual eu fiz, ela dizia constantemente. Desde que nasci, senti o peso desse ressentimento. Minha mãe me amava profundamente, disso eu nunca duvidei. Mas era uma moça frágil, de saúde delicada. Depois do meu nascimento, nunca mais se recuperou completamente. Tinha dias bons, em que me levava para brincar no quintal, me ensinava cantigas e me contava histórias. E tinha dias ruins, em que ficava de cama, tossindo, com febre. Nesses dias ruins, quem cuidava de mim era minha avó Helena. E ela fazia questão de me lembrar, mesmo eu sendo tão pequena, que eu era a razão da doença da minha mãe. Se você não tivesse nascido, sua mãe estaria saudável. Ela sussurrava, enquanto penteava meus cabelos com puxões fortes que me faziam chorar. Você sugou toda a força dela. Quando eu tinha 7 anos, em 1949, numa noite fria de inverno, minha mãe teve uma crise de tosse que não passava. Lembro-me de acordar com aquele som, um som que parecia rasgar o silêncio da noite. Levantei da minha caminha e fui até o quarto dela. Estava de pé, apoiada na janela aberta, buscando ar. Quando me viu, sorriu, mesmo em meio àquela dor. Volte para a cama, meu amor, ela disse com a voz fraca. Amanhã estarei melhor. Mas não estava. Na manhã seguinte, encontrei minha avó sentada na beirada da cama da minha mãe, chorando silenciosamente. Minha mãe havia partido durante a madrugada. Pneumonia, disseram depois. Mas eu sempre acreditei que foi de coração partido. Uma moça tão jovem que teve que carregar tanto peso nos ombros frágeis. A partir daquele dia, fiquei completamente à mercê da minha avó Helena. Não tínhamos outros parentes próximos. O casarão antigo onde morávamos, herança de família, tornou-se uma prisão fria. Minha avó, que já não me suportava antes, agora parecia me odiar completamente. Você tem os olhos dela, dizia com desprezo, mas não tem nada do espírito dela. Clarice era luz, você é sombra. Cresci tentando me fazer invisível. Aprendi a andar sem fazer barulho, a falar apenas quando perguntada, a ocupar o menor espaço possível. Na escola, era quieta, tímida. As outras crianças me achavam estranha, não me convidavam para brincar. Em casa, passava horas sozinha no meu quarto, olhando pela janela, imaginando como seria ter uma família que me amasse. Minha avó Helena, apesar da idade avançando, continuava a ser o centro das atenções na cidade. Era presidente do Clube das Senhoras, organizava os eventos beneficentes, estava à frente do grande festival anual de São Mateus, uma tradição que acontecia desde 1920.
Todos a respeitavam, todos a admiravam. Ninguém via como ela me tratava quando estávamos sozinhas. As únicas pessoas que me tratavam com carinho eram as antigas amigas da minha mãe. Dona Celeste, que tinha uma pequena loja de tecidos, sempre me dava retalhos coloridos para que eu fizesse roupinhas de boneca. Dona Jurema, que era professora, trazia-me livros emprestados. Dona Margarida, a doceira da cidade, separava sempre um pedaço de bolo para mim. Pequenos gestos que mantiveram acesa uma chama de esperança no meu coração infantil. Quando completei 19 anos, em 1961, conheci Roberto. Ele tinha chegado recentemente à cidade para trabalhar no único banco local. Era um homem bonito, educado, de boas maneiras. Tinha 27 anos e logo se tornou queridinho da sociedade local. Todas as moças suspiravam por ele, mas foi comigo que ele começou a conversar após a missa de domingo. Foi a primeira vez na vida que senti que alguém me via de verdade. Roberto me elogiava. Dizia que eu era inteligente, perguntava minha opinião sobre livros, sobre a vida. Depois de meses de encontros, sempre em locais públicos, respeitando os costumes da época, ele pediu minha mão em casamento. Lembro-me do dia em que ele foi falar com minha avó. Eu estava nervosa, tinha certeza que ela encontraria um jeito de estragar tudo. Para minha surpresa, ela recebeu Roberto com um sorriso que eu raramente tinha visto. Serviu café, conversou animadamente e, quando ele formalizou o pedido, ela deu sua bênção imediatamente. Finalmente alguém vai tirar esse peso das minhas costas, ela disse depois que Roberto saiu. Não era exatamente o que uma noiva quer ouvir, mas eu estava tão feliz com a perspectiva de sair daquela casa, de ter minha própria família, que ignorei a crueldade das palavras. Nos casamos em junho de 1961. Foi uma cerimônia simples, mas bonita. Roberto havia alugado uma casinha não muito longe do centro. Nossos primeiros meses de casados foram os mais felizes da minha vida. Pela primeira vez, eu tinha um lar onde me sentia amada, onde podia falar sem medo, onde podia ser eu mesma. Ou pelo menos era o que eu pensava. Tentamos ter filhos, mas nunca consegui engravidar. Roberto dizia que não se importava, que éramos felizes assim, só nós dois. Mas eu via a decepção em seus olhos quando, mês após mês, a esperança se desfazia. Comecei a me perguntar se minha avó não tinha razão, se havia algo de errado comigo, se eu não era capaz de dar vida como minha mãe tinha feito. Com o tempo, Roberto foi mudando. No início, eram pequenas coisas. Chegava mais tarde do trabalho, estava sempre cansado, tinha menos paciência com minhas histórias. Depois, começou a criticar minha aparência, meu jeito de cozinhar, minha falta de habilidade social. Eu, que já carregava uma vida inteira de inseguranças plantadas pela minha avó, comecei a me recolher novamente para dentro de mim mesma. Em 1972, eu já tinha 30 anos, Roberto 38, e nossa vida tinha caído numa rotina silenciosa. Ele trabalhava no banco, onde havia sido promovido a gerente. Eu cuidava da casa e ajudava no centro comunitário, ensinando costura para moças carentes. Não era uma vida infeliz, mas tampouco era a vida de sonhos que imaginei quando me casei. Foi em março daquele ano que comecei a notar sinais mais claros de que algo estava errado. Roberto chegava em casa cheirando a um perfume que não era o meu. Havia manchas de batom em suas camisas que ele tentava esconder. Recebia telefonemas e ficava falando baixinho, desligando quando eu entrava na sala. Estava sendo traída, disso eu tinha certeza. Mas por quem? São Mateus era uma cidade pequena, onde todos se conheciam. Quem seria a mulher que estava destruindo meu casamento? A resposta veio num domingo de abril, um dia que mudaria minha vida para sempre. Naquele domingo de abril de 1972, o céu amanheceu cinzento, como se já antecipasse a tempestade que estava por vir na minha vida. Roberto havia saído cedo, disse que precisava resolver alguns assuntos no banco, mesmo sendo domingo. Eu estranhei, mas já não questionava suas desculpas. Tinha aprendido a engolir minhas dúvidas junto com o café da manhã. Por volta das 14h, decidi visitar minha avó Helena. Não que quisesse vê-la, nossas relações continuavam frias mesmo após meu casamento.
mas havia deixado com ela um broche que pertenceu à minha mãe para consertar o fecho quebrado. Helena, apesar de tudo, tinha mãos habilidosas para trabalhos delicados. O casarão onde cresci ficava a uns 20 minutos de caminhada da minha casa. No caminho, encontrei Dona Celeste, que me parou para um breve bate-papo. Como vai, Antônia? Faz tempo que não a vejo no centro comunitário. Estou bem, Dona Celeste. Apenas um pouco ocupada em casa. Ela me olhou com aqueles olhos bondosos que sempre pareciam enxergar além das minhas palavras. E Roberto? Trabalha demais aquele rapaz. Algo no tom dela me incomodou, como se houvesse um subtexto que eu não conseguia decifrar. Mas sorri e concordei, despedindo-me rapidamente. Ao chegar à casa da minha avó, não bati à porta como de costume. Nunca batíamos. Era um hábito familiar entrar diretamente. O casarão antigo tinha aquela atmosfera pesada de sempre, com o cheiro de lavanda que minha avó adorava e eu associava a memórias tristes. Chamei por ela na sala de entrada, mas não obtive resposta. A casa parecia silenciosa, mas havia uma sensação estranha no ar, como se as paredes segurassem a respiração. Caminhei pelo corredor até a sala de estar principal e foi então que ouvi. Primeiro, um riso baixo, quase um sussurro. Um riso que reconheci imediatamente. Era de Roberto. Depois, outro riso, mais agudo, feminino. E então, o som inconfundível de beijos. Parei, congelada. Meu coração batia tão forte que parecia querer escapar do meu peito. Por um momento pensei em dar meia volta, fugir dali, fingir que não tinha ouvido nada. Mas algo dentro de mim, talvez aquela menina que sempre se escondeu, que sempre se fez pequena, finalmente encontrou coragem. Dei 3 passos decididos e entrei na sala. O que vi naquele momento ficará gravado na minha memória até o dia em que eu partir deste mundo. No sofá antigo de veludo verde, onde minha mãe costumava me contar histórias, estavam Roberto e minha avó, Helena. Ele sem paletó, com a camisa parcialmente aberta. Ela com o vestido desarrumado, o cabelo grisalho solto dos grampos que sempre o mantinham impecavelmente preso. Quando me viram, houve um momento de silêncio absoluto. Um silêncio tão denso que parecia ter peso próprio, pressionando meus ombros, meu peito, tornando difícil respirar. Roberto foi o primeiro a reagir. Levantou-se num pulo, abotoando a camisa com dedos trêmulos. Antônia, não é o que você está pensando. Aquela frase tão clichê, tão vazia, como se houvesse qualquer outra interpretação possível para a cena que eu acabava de presenciar. Minha avó Helena não se moveu do sofá. Não demonstrou vergonha, não tentou se recompor. Apenas me olhou com aqueles olhos frios que me perseguiram a vida toda. Você chegou mais cedo do que esperávamos, ela disse, como se comentasse sobre o clima. A calma dela, a naturalidade com que falou, foi como um tapa na minha cara. Percebi naquele instante que não era a primeira vez, que aquilo vinha acontecendo há tempos, bem debaixo do meu nariz. Enquanto eu me culpava por não conseguir fazer Roberto feliz, enquanto eu me esforçava para ser uma boa esposa, eles estavam... Há quanto tempo? Consegui perguntar, minha voz saindo estranhamente firme. Roberto começou a balbuciar desculpas, dizendo que foi só um momento de fraqueza, que não significava nada. Mentiras sobre mentiras. Foi Helena quem respondeu, com um sorriso que jamais esquecerei. Desde antes do casamento de vocês, ela disse. Por que você acha que eu aprovei tão rapidamente o pedido? Roberto vinha me visitando há meses. Ele só se casou com você porque eu sugeri. Achei que seria conveniente. Cada palavra era uma punhalada. Conveniente. Meu casamento, minha felicidade, meus sonhos. Tudo reduzido a uma conveniência para os dois. Helena, por favor, Roberto implorou, olhando nervosamente entre nós duas. Por favor, o quê? Ela retrucou. Já está na hora dela saber. Nunca foi sobre você, Antônia. Nunca é. Você sempre foi apenas um meio para um fim. Para sua mãe, para mim, para Roberto. Você nunca foi suficiente por si só. Naquele momento, algo dentro de mim quebrou. Ou talvez, algo finalmente se libertou.
Todas as palavras cruéis, todos os anos de rejeição, todas as mentiras, tudo se cristalizou num único pensamento claro: eu merecia mais do que isso. Não gritei, não chorei, não fiz uma cena. Simplesmente virei as costas e saí daquela sala, daquela casa, deixando para trás os dois amantes atônitos com minha reação. Ou falta dela. Caminhei pelas ruas de São Mateus como uma sonâmbula. O céu agora despejava uma chuva fina, mas eu mal notava a água escorrendo pelo meu rosto, misturando-se com lágrimas que finalmente permitia cair. Não voltei para casa naquela noite. Fui para o único lugar onde sabia que seria acolhida sem perguntas: a casa de Dona Celeste. Quando abriu a porta e me viu encharcada, com os olhos vermelhos, ela simplesmente me abraçou e me levou para dentro. Eu sabia que mais cedo ou mais tarde você descobriria, ela disse enquanto me enrolava num cobertor quente e preparava um chá. Tentamos protegê-la, mas nesta cidade os segredos têm pernas curtas. Foi então que entendi o olhar de Dona Celeste mais cedo, as meias palavras, os silêncios desconfortáveis quando Roberto era mencionado nas conversas. Elas sabiam, as amigas da minha mãe sabiam, e tentavam, à sua maneira, me preparar para o golpe. Por que não me contaram? Perguntei, sentindo uma pontada de traição também por parte delas. Dona Celeste sentou-se ao meu lado, seus olhos bondosos, agora cheios de tristeza. Sua mãe, Clarice, nos fez prometer que sempre cuidaríamos de você, Antônia. Tentamos intervir tantas vezes, mas você sempre defendia sua avó. Sempre voltava para aquela casa. E depois, quando se casou com Roberto, você parecia tão feliz. Não tivemos coragem. Passei a noite em claro, repassando os últimos 11 anos do meu casamento, percebendo agora os sinais que estavam lá o tempo todo. As visitas frequentes de Roberto à minha avó para discutir negócios. Os presentes caros que ele dava a ela, muito além do que um genro normalmente daria a uma sogra, especialmente uma sogra com quem sua esposa mal se dava. As vezes em que os encontrei conversando e eles imediatamente mudaram de assunto quando me aproximei. Como pude ser tão cega? A resposta era simples e dolorosa. Eu queria tanto ser amada que me recusei a ver o que estava diante dos meus olhos. Na manhã seguinte, Roberto apareceu na casa de Dona Celeste. Parecia que não tinha dormido, com olheiras profundas e a barba por fazer. Pediu, implorou para falar comigo. Dona Celeste olhou para mim, deixando a decisão em minhas mãos. Assenti. Havia coisas que precisavam ser ditas. Ele entrou como um cão arrependido, de cabeça baixa, ensaiando desculpas que soavam vazias. Disse que Helena o havia seduzido, que ele tinha sido fraco, que me amava de verdade, que podíamos recomeçar, talvez em outra cidade, longe dela. Deixei que falasse, que se enrolasse nas próprias mentiras. Quando finalmente se calou, olhei diretamente nos seus olhos e perguntei apenas uma coisa. Foi você quem procurou minha avó antes de me conhecer? Ou foi ela quem o procurou? Ele hesitou, e naquela hesitação estava toda a verdade que eu precisava. Eu a vi primeiro na rua, admitiu finalmente. Achei que era a mulher mais elegante que já tinha visto. Perguntei quem era. Me disseram que era Helena Martins, a grande dama da cidade. Fui ao banco onde ela guardava suas economias, me apresentei, ofereci conselhos financeiros. Cada palavra me revirava o estômago. Enquanto ele falava, eu via claramente o plano que haviam traçado. Helena, apesar de respeitada, não podia aparecer publicamente com um homem tão mais jovem sem causar escândalo. E Roberto, ambicioso como era, viu na idosa rica uma oportunidade de ascensão social na pequena cidade. Eu era apenas a fachada perfeita, a neta solitária, desesperada por afeto, que aceitaria qualquer migalha de atenção. Saia, foi tudo o que consegui dizer quando ele terminou sua confissão. Antônia, por favor, podemos consertar isso. Eu realmente acabei gostando de você, com o tempo. Saia! Desta vez gritei, surpreendendo a mim mesma com a força na minha voz. Ele saiu cabisbaixo, prometendo voltar quando eu estivesse mais calma. Mas eu sabia que nunca mais permitiria que aquele homem se aproximasse de mim.
Nos dias que se seguiram, fiquei na casa de Dona Celeste, tentando processar tudo o que havia acontecido e decidir o que fazer a seguir. As outras amigas da minha mãe, Dona Jurema e Dona Margarida, também vieram me visitar, trazendo seu apoio e, finalmente, contando tudo o que sabiam sobre o caso de Roberto e Helena. Aparentemente, não era segredo para ninguém na cidade, exceto para mim. As pessoas comentavam pelas costas, sentiam pena da pobre Antônia, mas ninguém teve coragem de abrir meus olhos. Foi Dona Jurema quem trouxe a notícia que colocaria meus pensamentos em uma nova direção. O festival anual está chegando, ela disse enquanto bordávamos juntas na varanda de Dona Celeste. Helena está organizando tudo como sempre. E ouvi dizer que este ano Roberto será homenageado como cidadão honorário do ano. Parei o bordado no meio de um ponto. O Festival Anual de São Mateus era o evento mais importante da cidade. Acontecia sempre no último final de semana de maio. Toda a população comparecia. Era uma tradição que remontava a 1920. E minha avó Helena, como presidente do comitê organizador, usava a ocasião para reforçar seu status social. Cidadão honorário do ano, repeti lentamente. O título era concedido a alguém que supostamente representava os melhores valores da comunidade. Algo começou a se formar na minha mente. Uma ideia que, a princípio, me assustou. Mas quanto mais pensava nela, mais certa me parecia. Se todos na cidade já sabiam, mas fingiam não saber, talvez fosse hora de arrancar as máscaras. De trazer à luz o que se escondia nas sombras. De fazer justiça não apenas para mim, mas para minha mãe, cuja memória estava sendo profanada pelos dois. Quando exatamente será a cerimônia de premiação? Perguntei, com uma calma que surpreendeu até a mim mesma. No sábado à noite, no palco principal da praça, respondeu Dona Jurema, observando-me com curiosidade. Por que, querida? O que está pensando? Sorri, sentindo uma determinação que nunca havia experimentado antes. Estou pensando que talvez seja a hora de São Mateus conhecer a verdadeira história por trás do cidadão honorário deste ano. As semanas que antecederam o festival anual foram um período de profunda transformação para mim. Continuei hospedada na casa de Dona Celeste, recusando-me a voltar para a casa onde vivia com Roberto, mesmo quando ele veio repetidas vezes implorar meu retorno. A cada visita, suas súplicas se tornavam mais desesperadas, especialmente quando percebeu que eu não estava fazendo escândalo público. Ainda. Você precisa voltar para casa, Antônia, ele insistia. As pessoas estão começando a falar. Eu sorria tranquilamente. Deixe que falem, Roberto. Logo terão muito mais sobre o que conversar. Em minha calma o desconcertava completamente. Ele esperava lágrimas, gritos, cenas de ciúme, reações que confirmariam sua visão de mim como uma mulher fraca e emocionalmente instável. Minha serenidade era algo que ele não conseguia compreender, e isso o aterrorizava. Enquanto isso, executava meticulosamente meu plano. Primeiro, precisava de provas concretas da traição, algo que ninguém pudesse negar ou explicar. Dona Jurema, que tinha um sobrinho trabalhando na loja de eletrônicos na cidade vizinha, me ajudou a conseguir um pequeno gravador, uma novidade tecnológica impressionante para 1972. O aparelho cabia na minha bolsa e podia gravar até 30 minutos de conversa. Numa tarde, voltei sozinha à casa que dividia com Roberto. Sabia que ele estaria no banco. Comecei a procurar sistematicamente por evidências do caso. No fundo do armário dele, escondida numa caixa de sapatos, encontrei meu tesouro. Cartas. Dezenas delas, trocadas entre Roberto e minha avó ao longo dos anos. Algumas datavam de antes do nosso casamento, confirmando que seu interesse por mim foi apenas uma fachada para manter seu relacionamento com Helena. As cartas eram explícitas, detalhando não apenas seu caso amoroso, mas também como me manipulavam, como riam da minha ingenuidade, como planejavam seu futuro juntos enquanto me usavam como cobertura social. Minha avó escrevia sobre como Roberto deveria me tratar para me manter submissa, sugerindo até mesmo que eliminasse constantemente minha autoconfiança.
Quanto mais insegura ela estiver, menos questionará nossas atividades, dizia uma das cartas. A dor que senti ao ler aquelas palavras é indescritível, mas em vez de me destruir, ela me fortaleceu. Cada frase cruel solidificava minha determinação. Separei algumas das cartas mais reveladoras, guardei-as comigo e deixei o resto onde estava. Roberto precisava acreditar que seu segredo ainda estava seguro. O próximo passo foi mais difícil. Precisava visitar minha avó novamente, algo que jurara nunca mais fazer. Mas era necessário para meu plano. Esperei até saber que Roberto estaria ocupado no banco com uma reunião importante e me dirigi ao casarão onde cresci. Helena me recebeu com uma expressão de desdém que não se preocupava mais em esconder. Então você finalmente criou juízo e decidiu parar com essa bobagem, ela disse ao me ver na porta. Roberto está arrasado com seu comportamento infantil. Engoli meu orgulho e forcei um sorriso submisso. Vim buscar algumas coisas que deixei aqui. Roupas, lembranças da mamãe. Ela me observou com desconfiança, mas permitiu que eu entrasse. O gravador estava ligado dentro da minha bolsa quando comecei a provocá-la sutilmente. Devo pedir desculpas a Roberto. Talvez, se eu me esforçasse mais, ele não precisaria procurar conforto em outros lugares. Helena riu daquela maneira fria que sempre me gelava a espinha. Querida, nem se você renascesse seria suficiente para Roberto. Ele precisa de uma mulher de verdade, não uma sombra assustada como você. Continuei estimulando-a a falar, fingindo vulnerabilidade, deixando que ela se gabasse de seu relacionamento com meu marido, de como ele a procurava quase diariamente, de como planejavam ficar juntos quando o momento fosse adequado. E quando será esse momento adequado? Perguntei inocentemente. Quando Roberto receber a promoção para gerente regional. Precisará se mudar para a capital e, naturalmente, você não se adaptaria à vida na cidade grande. Seria o momento perfeito para um divórcio amigável. Ele se estabeleceria lá primeiro. Eu o seguiria discretamente alguns meses depois. Ninguém em São Paulo questionaria nosso relacionamento. Cada palavra ficou gravada não apenas na fita, mas na minha alma. Tinham planejado toda a minha vida, meu futuro, sem qualquer consideração pelos meus sentimentos. Eu era apenas uma peça descartável em seu jogo. Saí daquela casa com o que precisava, uma confissão gravada e a certeza absoluta de que não devia nada àquelas pessoas. Nenhuma lealdade, nenhuma consideração, nenhuma misericórdia. À medida que o festival se aproximava, São Mateus entrava naquele frenesi típico de preparação. Bandeirolas coloridas eram penduradas nas ruas, barracas de comidas e jogos montadas na praça central, o palco principal decorado com flores e faixas. Era o momento do ano em que a cidade realmente ganhava vida. Minha avó, como sempre, estava no centro de tudo, dando ordens, supervisionando cada detalhe, garantindo que todos soubessem que o sucesso do evento dependia dela. Roberto, por sua vez, pavoneava-se pela cidade, aceitando congratulações antecipadas pelo prêmio que receberia. Enquanto isso, eu trabalhava discretamente nos bastidores. Com a ajuda de Júlio, filho de Dona Margarida, que operava o equipamento de som do festival, consegui acesso ao sistema que seria usado na noite da premiação. Entreguei a ele uma cópia da gravação e as fotos que havia tirado das cartas mais comprometedoras. Tem certeza disso, Dona Antônia? Ele perguntou, preocupado. Vai causar o maior escândalo que esta cidade já viu. Tenho certeza, Júlio. Algumas feridas precisam ser expostas ao sol para cicatrizar de verdade. Na manhã do grande dia, sábado, 27 de maio de 1972, acordei com uma tranquilidade surpreendente. Escolhi cuidadosamente minha roupa, um vestido azul marinho que minha mãe havia costurado para mim antes de morrer. Era simples, elegante e me dava força. Prendi meus cabelos num coque baixo, passei um batom discreto e olhei-me no espelho. Pela primeira vez em muito tempo, realmente me vi. Não a garota assustada que cresceu sob a sombra da avó cruel, não a esposa submissa que aceitava migalhas de afeto, mas uma mulher de 30 anos prestes a tomar as rédeas da própria vida.
O festival começou às 2 da tarde, com as apresentações das crianças da escola, seguidas de shows musicais e competições diversas. A praça estava lotada. Praticamente toda a população de São Mateus compareceu, além de visitantes das cidades vizinhas. O ar cheirava a pipoca, algodão doce e expectativa. Vi Roberto e minha avó circulando separadamente pela multidão, sempre mantendo uma distância apropriada em público, trocando apenas olhares discretos quando pensavam que ninguém estava observando. A hipocrisia daquela encenação me dava náuseas. As horas passaram lentamente. O sol começou a se pôr, lançando uma luz dourada sobre a praça quando finalmente chegou o momento da cerimônia de premiação. Lanternas coloridas foram acesas ao redor do palco, criando uma atmosfera quase mágica. O prefeito subiu ao palanque, ajustou o microfone e começou seu discurso sobre a importância das tradições e valores comunitários. Meu coração batia forte, mas minhas mãos estavam firmes. Posicionei-me discretamente próxima aos degraus laterais do palco, esperando minha deixa. E agora tenho o grande prazer de chamar ao palco o homem escolhido como cidadão honorário de São Mateus deste ano. Um exemplo de caráter e dedicação à nossa comunidade, o gerente do Banco Nacional, senhor Roberto Almeida. A multidão aplaudiu entusiasticamente enquanto Roberto subia ao palco, sorrindo aquele sorriso que um dia me fez acreditar em contos de fadas. Minha avó Helena estava na primeira fila, elegante em seu vestido de seda verde, aplaudindo discretamente, seu rosto uma máscara de orgulho público que escondia um segredo sórdido. O prefeito entregou a Roberto uma placa comemorativa. Eles posaram para fotos e então Roberto se aproximou do microfone para seu discurso de agradecimento. Gostaria primeiramente de agradecer a Deus por esta honra e depois à comunidade de São Mateus que me acolheu há 11 anos. Foi nesse momento que subi os degraus laterais. Júlio, atento ao sinal combinado, diminuiu levemente a luz do palco para que eu pudesse me aproximar sem chamar atenção imediatamente. Posicionei-me alguns passos atrás de Roberto, esperando que terminasse sua primeira frase. Quando ele fez uma pausa para respirar, dei um passo à frente. O movimento captou sua atenção. Ele virou a cabeça ligeiramente e congelou ao me ver. Pela primeira vez, vi verdadeiro medo em seus olhos. Minha esposa, Antônia! Ele exclamou, tentando recuperar a compostura, como se minha presença fosse parte da cerimônia. Venha, querida, compartilhe este momento comigo. Sorri e me aproximei do microfone. A plateia, percebendo que algo não planejado estava acontecendo, silenciou gradualmente. Na primeira fila, vi o rosto de minha avó empalidecer. Boa noite a todos, comecei, minha voz surpreendentemente clara no sistema de som. Muitos de vocês me conhecem como Antônia, a neta de Helena Martins, esposa de Roberto Almeida. Mas, na verdade, poucos realmente me conhecem, assim como poucos realmente conhecem o homem que estão homenageando esta noite. Roberto tentou me afastar do microfone, mas Júlio, seguindo nossas combinações, cortou a luz principal do palco e acendeu apenas o spot sobre mim, deixando Roberto na penumbra. Este homem, que vocês chamam de exemplo de caráter, tem mantido um caso com minha avó por mais de 11 anos. Sim, vocês ouviram corretamente, meu marido e minha avó. Um murmúrio chocado percorreu a multidão. Vi rostos de surpresa, de incredulidade, mas também muitos de conhecimento confirmado. Aqueles que já sabiam, que sempre souberam, mas nunca falaram. Para aqueles que ainda duvidam, preparei algumas evidências. Fiz um gesto para Júlio, que projetou no telão atrás do palco, instalado para mostrar fotos dos eventos anteriores do festival, imagens das cartas que encontrei. A caligrafia de minha avó era inconfundível, assim como a assinatura de Roberto. E para que não restem dúvidas sobre a natureza atual desse relacionamento, o áudio da minha conversa com Helena começou a tocar nos alto-falantes. Sua voz fria, descrevendo seus planos futuros com Roberto, referindo-se a mim como descartável, ecoou pela praça silenciosa. Quando o áudio terminou, olhei diretamente para a plateia. Esta é a verdade por trás do seu cidadão honorário.
Um homem que se casou comigo como fachada para manter um caso com minha avó. Um homem que conspirou com ela para me manipular e me humilhar. Um homem que planejava me abandonar quando eu já não fosse mais útil para suas ambições. Roberto estava paralisado, seu rosto uma máscara de horror e raiva. Na plateia, minha avó havia desaparecido de seu lugar na primeira fila. Não estou aqui buscando sua pena. Estou aqui para finalmente falar a verdade, depois de uma vida inteira sendo silenciada. Estou aqui para reclamar minha dignidade. Olhei diretamente para Roberto. Você pode ficar com seu prêmio de caráter exemplar, Roberto. Eu fico com minha liberdade. Virei-me então para a multidão atônita. Quanto a vocês, que assistiram em silêncio, que sussurraram pelas minhas costas, mas nunca tiveram coragem de me dizer a verdade, também carregam parte dessa culpa. Com essas palavras, desci do palco e caminhei pela passarela central que dividia a plateia. Um corredor se abriu à minha frente, como se ninguém quisesse me tocar. Mas então, Dona Celeste deu um passo à frente e pegou minha mão. Dona Jurema fez o mesmo do outro lado. Dona Margarida juntou-se a nós. Uma a uma, as antigas amigas da minha mãe formaram uma barreira protetora ao meu redor, escoltando-me para fora daquela praça onde finalmente me libertei das sombras do passado. Atrás de mim, ouvia o caos se instalando. Vozes exaltadas, exclamações de choque, o prefeito tentando desesperadamente restaurar a ordem. Mas não olhei para trás. Nem uma vez. Naquela noite, o Festival Anual de São Mateus de 1972 entrou para a história da cidade. Mas não pelas razões que minha avó havia planejado. As horas que se seguiram àquela noite de sábado passaram como um sonho febril. Lembro-me de ser levada à casa de Dona Celeste, cercada por aquelas mulheres que finalmente se tornaram minha verdadeira família. Lembro-me de sentar na varanda, aceitando uma xícara de chá com mãos que não tremiam mais, ouvindo ao longe o burburinho que se espalhava pela cidade como fogo em palha seca. "O que vai acontecer agora?" perguntou Dona Jurema, seus olhos preocupados fixos em mim. Olhei para o céu estrelado daquela noite de maio e, pela primeira vez em muito tempo, respirei fundo, sentindo o ar encher completamente meus pulmões. Agora vou viver. Não consegui dormir naquela noite. Fiquei na varanda até o amanhecer, observando as primeiras luzes tocarem os telhados de São Mateus, pensando em como aquela cidade nunca mais seria a mesma. Em como eu nunca mais seria a mesma. O domingo trouxe a tempestade que eu esperava. Roberto apareceu na casa de Dona Celeste logo cedo, os olhos injetados de quem não dormiu, o hálito denunciando que buscara consolo na bebida. Bateu a porta com violência, gritando meu nome. Dona Celeste estava prestes a chamar o filho para intervir quando levantei a mão, sinalizando que não era necessário. Caminhei calmamente até a porta e a abri, encarando o homem que um dia pensei que fosse meu porto seguro. "Como você pôde?" ele vociferou, seu rosto contorcido numa máscara de fúria e humilhação. "Você destruiu minha reputação, destruiu minha vida." Observei-o com uma tranquilidade que parecia enfurecê-lo ainda mais. "Não, Roberto. Você destruiu sua própria vida quando decidiu construí-la sobre mentiras." Ele tentou entrar à força, mas 2 vizinhos que passavam, atraídos pelos gritos, intervieram rapidamente, segurando-o pelos braços. "Isso não vai ficar assim, Antônia", gritou enquanto era afastado. "Você vai me pagar." Fechei a porta sem responder. Suas ameaças soavam vazias agora. O poder que ele teve sobre mim havia se dissipado como névoa ao sol. Mais tarde, naquele mesmo dia, soube que Roberto havia sido chamado com urgência ao banco. Mesmo sendo domingo, o diretor regional viajara especialmente para São Mateus após receber diversas ligações sobre o escândalo. O banco, uma instituição conservadora, não podia se dar ao luxo de manter um gerente envolvido em tal controvérsia. Roberto foi temporariamente afastado de suas funções, até que a situação se esclarecesse. Quanto à minha avó, Helena, ninguém a viu por dias. O casarão permaneceu fechado, as cortinas cerradas, como se estivesse de luto. Alguns diziam que ela havia fugido para a capital,
outros que estava trancada em casa, recusando-se a enfrentar a humilhação pública. Na segunda-feira, a cidade fervilhava com os eventos do festival. As senhoras do clube, antes tão leais à minha avó, reuniram-se extraordinariamente e votaram por sua expulsão. A presidência do comitê organizador do festival foi declarada vaga. As mesmas pessoas que por anos curvaram-se à sua influência agora se apressavam em se distanciar de Helena Martins. Para minha surpresa, recebi visitas de mulheres que mal conhecia, esposas de comerciantes e fazendeiros locais, que vinham expressar sua solidariedade e, não tão discretamente, saciar sua curiosidade sobre os detalhes sórdidos do caso. Percebi então o quão rapidamente a maré pode virar, como a mesma sociedade que tolera silenciosamente uma injustiça pode ser impiedosa quando esta vem à tona. Não alimentei os falatórios. Quando me perguntavam sobre o assunto, respondia simplesmente: disse tudo o que tinha para dizer no sábado. Agora estou seguindo em frente. E realmente estava. Com a ajuda de Dona Celeste, que me emprestou um pequeno quarto nos fundos de sua loja de tecidos, comecei a planejar minha nova vida. Não podia voltar para a casa onde vivi com Roberto. Além das memórias dolorosas, tecnicamente, a propriedade pertencia a ele. Também não tinha intenção de reivindicar qualquer parte dos bens do casamento. Queria apenas um recomeço limpo, sem amarras ao passado. Na quarta-feira daquela semana turbulenta, recebi uma visita inesperada. O tabelião da cidade, Sr. Augusto, veio me procurar na loja de Dona Celeste. Dona Antônia, ele começou formalmente, preciso informá-la sobre um assunto de natureza legal que lhe diz respeito. Convidei-o a sentar-se e ofereci café, que ele aceitou com um aceno de cabeça. Trata-se do testamento de sua mãe, Clarice Martins. Aquilo me pegou completamente de surpresa. Testamento? Mas minha mãe morreu há mais de 20 anos, quando eu tinha apenas 7. Ela não possuía bens para deixar. O Sr. Augusto pigarreou, visivelmente desconfortável. Na verdade, sua mãe era proprietária de uma pequena casa nos arredores da cidade, herança de seu avô paterno, e havia também um seguro de vida, modesto, mas que com os juros acumulados ao longo destes anos, minha mente girava tentando processar aquela informação. Mas, se esse testamento existe há tanto tempo, por que estou sabendo disso apenas agora? O tabelião evitou meu olhar, fixando-se em sua xícara de café. O testamento foi confiado ao meu antecessor, com instruções para ser revelado a você quando completasse 21 anos. Infelizmente, houve interferências. Minha avó, concluí, as peças se encaixando. Ela impediu que eu soubesse. Não posso afirmar com certeza, respondeu diplomaticamente. Sei apenas que recentemente, ao organizar os arquivos antigos do cartório, encontrei este documento que deveria ter sido entregue a você há 9 anos. Entreguei-me a documentação, explicou os procedimentos necessários para que eu tomasse posse dos bens que por direito eram meus desde a maioridade. Quando se despediu, acrescentou em voz baixa: se me permite, Dona Antônia, o que a senhora fez no festival foi um ato de coragem que muitos de nós nunca tivemos. Aquela revelação mudou completamente minha situação. A casa, embora pequena e precisando de reparos após anos abandonada, era minha. O dinheiro do seguro, acrescido dos juros, era suficiente para me manter por alguns meses enquanto decidia o que fazer da vida. 2 semanas após o escândalo, quando a poeira começava a assentar, finalmente reencontrei minha avó. Não foi por acaso. Fui deliberadamente ao casarão para recuperar alguns pertences pessoais e, principalmente, as poucas lembranças que tinha de minha mãe. Um xale de crochê, uma caixinha de música, algumas fotografias. Toquei a campainha, algo que nunca precisei fazer antes. Após vários minutos, a porta se abriu. Helena estava irreconhecível. Seus cabelos, sempre impecavelmente arrumados, estavam desgrenhados. O rosto, antes maquiado com precisão, estava pálido e marcado. Vestia um roupão desbotado. Ela que sempre fez questão de estar elegante mesmo dentro de casa. Vim buscar o que é meu, disse simplesmente.
Ela me olhou com olhos opacos, sem a centelha de maldade que sempre os animou. Deu um passo para o lado, permitindo minha entrada sem dizer palavra. Segui diretamente para o quarto que foi meu na infância, onde guardara as poucas recordações de minha mãe que Helena não conseguiu destruir. Enquanto recolhia os itens, senti sua presença na porta. Por que fez isso, Antônia? Sua voz soou estranhamente frágil. Por que não simplesmente foi embora? Começou uma nova vida longe daqui? Por que precisou nos expor daquela maneira? Virei-me lentamente, encarando-a. Durante toda a minha vida, você me fez sentir pequena, insignificante, indigna de amor. Você envenenou meu casamento desde o princípio. Planejou cada humilhação, cada rejeição, e ainda pergunta por quê. Eu te dei um teto, comida, educação, ela retrucou, um lampejo do antigo fogo retornando brevemente a seus olhos. Você me deu o mínimo que a lei exigia, enquanto me roubava tudo o que realmente importava. O amor de uma família, a herança da minha mãe, a chance de um casamento verdadeiro. Você me deve muito mais do que eu jamais poderei cobrar. Guardei os pertences numa pequena mala que trouxera e caminhei em direção à porta. Helena permaneceu imóvel, uma estátua envelhecida de sua antiga glória. Ao passar por ela, parei brevemente. Sabe o que é irônico? Apesar de tudo que você fez, nunca consegui odiá-la completamente. Talvez porque, no fundo, sempre soube que seu comportamento vinha de um lugar de profunda infelicidade. E isso, vovó, é a maior vingança que posso ter. Saber que enquanto você passou a vida tentando me destruir, eu finalmente encontrei força para reconstruir a minha. Saí daquele casarão pela última vez, sentindo como se cada passo me afastasse não apenas de um lugar físico, mas de décadas de dor acumulada. Nos meses que se seguiram, São Mateus gradualmente retornou à sua rotina, embora o escândalo tenha deixado marcas permanentes. Roberto, após ser demitido do banco, tentou encontrar emprego em outras instituições financeiras da região, sem sucesso. A notícia de seu comportamento o precedeu em cada entrevista. Eventualmente, soube que ele mudou-se para o Nordeste, onde supostamente começou vida nova sob o nome de solteiro. Quanto à minha avó Helena, o golpe em seu status social foi devastador. As portas que antes se abriam automaticamente para ela, agora se fechavam. O Clube das Senhoras, o comitê do festival, as obras beneficentes da igreja, todos os espaços onde reinava absoluta, agora lhe eram vedados. Mesmo suas antigas amigas mais próximas a evitavam, temendo serem associadas ao escândalo. Com o dinheiro do seguro de vida da minha mãe, reformei a pequena casa nos arredores da cidade e transformei a sala da frente num ateliê de costura. Sempre tive habilidade com agulha e linha, ensinada pelas amigas de minha mãe, e agora finalmente podia transformar esse talento em sustento. Comecei fazendo pequenos reparos e ajustes, depois passei a confeccionar vestidos para ocasiões especiais. Logo, minhas criações ganharam fama além de São Mateus. Senhoras de cidades vizinhas faziam encomendas com meses de antecedência. Contratei 2 ajudantes, expandindo o negócio. Em 1974, 2 anos após aquela noite que mudou minha vida, recebi um convite surpreendente. O comitê organizador do festival anual me pedia para assumir a presidência. As mesmas pessoas que por anos bajularam minha avó, agora me ofereciam seu antigo posto de honra. Recusei polidamente. Não queria poder ou status social. Queria apenas paz e a liberdade de viver nos meus próprios termos. Sugeri Dona Celeste para o cargo. Ela que sempre trabalhou nos bastidores, sem reconhecimento, merecia aquele momento sob os holofotes. O festival daquele ano foi o mais alegre e inclusivo que a cidade já vira. Pela primeira vez, as crianças do orfanato não apenas assistiram às comemorações, mas participaram ativamente das apresentações. Artesãos locais, que antes eram considerados simples demais, ganharam destaque. A rígida hierarquia social que minha avó tanto se esforçou para manter foi gradualmente se dissolvendo.
No final daquele mesmo ano, recebi a notícia de que Helena havia falecido. Um derrame súbito, disseram. Fui ao funeral, não por obrigação, mas para encerrar definitivamente aquele capítulo da minha vida. O casarão onde cresci foi vendido para pagar dívidas que minha avó acumulou em seus últimos anos, quando já não tinha mais o suporte financeiro de Roberto ou o respeito da comunidade que garantia seu crédito. Não senti nenhuma tristeza ao ver estranhos ocupando aqueles cômodos que guardavam tantas memórias dolorosas. Na verdade, senti alívio. Com o tempo, as pessoas pararam de me ver como a mulher do escândalo e começaram a me reconhecer pelo meu próprio mérito. Meu ateliê prosperou, tornando-se um dos negócios mais respeitados da região. Nunca mais me casei, nem tive filhos biológicos, mas adotei 2 meninas do orfanato local, Maria e Clara, irmãs que haviam perdido os pais num acidente. Dei a elas tudo o que me foi negado: amor incondicional, apoio, a liberdade para serem quem realmente eram. Quando olho para trás, para aquela noite de maio de 1972, não sinto mais o gosto amargo da traição. Sinto gratidão. Foi preciso tocar o fundo do poço para encontrar força para nadar até a superfície. Foi preciso perder tudo para descobrir o que realmente importava. A vingança que planejei naquela noite não foi apenas contra Roberto e Helena. Foi contra uma vida inteira de silêncios forçados, de verdades escondidas, de manipulações sutis. Foi minha declaração de independência, e valeu cada momento de coragem que custou. Os anos passaram como páginas de um livro viradas pelo vento. Minhas filhas adotivas, Maria e Clara, cresceram fortes e confiantes, tão diferentes da menina assustada que um dia fui. Maria herdou meu talento com agulha e linha, expandindo nosso ateliê para uma pequena fábrica de roupas que empregava mulheres da região. Clara escolheu a medicina, formou-se na capital e retornou a São Mateus para ser a primeira médica nascida na cidade. Ambas me encheram de um orgulho que nunca imaginei que sentiria. À medida que o calendário avançava para os anos 80, São Mateus também se transformou. As ruas de paralelepípedos foram asfaltadas, a praça central ganhou uma fonte luminosa, construíram um pequeno shopping no lugar da antiga fábrica de laticínios. O mundo lá fora mudava rapidamente. Falava-se em computadores, videocassetes, a televisão colorida chegou até nas casas mais simples. Em 1982, completei 40 anos. No auge da maturidade, meu ateliê era reconhecido em todo o estado. Minhas criações chegaram a ser exibidas num desfile de moda em São Paulo, algo inimaginável para a menina que cresceu acreditando não ser suficiente para nada. Recebi convites para me mudar para a capital, para expandir o negócio nacionalmente, mas escolhi permanecer em São Mateus. Aquela pequena cidade, palco de tanta dor, havia se tornado também cenário da minha redenção. Foi naquele ano que o passado bateu novamente à minha porta, desta vez na forma de uma carta. O envelope, de papel amarelado e caligrafia trêmula, continha apenas algumas linhas. Antônia, estou morrendo. Não peço perdão, pois sei que não o mereço. Apenas queria que soubesse que você venceu em todos os sentidos. Vivi na miséria e na solidão enquanto você floresceu. Roberto. A carta vinha de uma pequena cidade do Nordeste, onde aparentemente ele vivera seus últimos anos. Soube depois, por conhecidos que mantinham contato com parentes de lá, que Roberto morreu poucos dias após enviar aquela mensagem. Um câncer no fígado, resultado de anos de alcoolismo. Não senti alegria com a notícia, tampouco tristeza. Apenas uma estranha sensação de encerramento, como fechar um livro cuja história já não nos interessa mais. As décadas de 80 e 90 trouxeram muitas mudanças para o Brasil e para o mundo. Acompanhei pela televisão a queda do Muro de Berlim, as diretas já, a chegada do Plano Real. São Mateus cresceu, modernizou-se, mas manteve aquele charme interiorano que sempre foi sua marca. Em 1995, aos 53 anos, tomei uma decisão importante. Passei a gestão do ateliê para Maria e reduzi minha participação nos negócios. Queria dedicar tempo a um projeto que vinha amadurecendo há anos, uma escola de corte e costura para mulheres de baixa renda.
Usando um terreno adjacente à minha casa, construí um galpão simples mas funcional, com máquinas de costura industriais e todo o material necessário. A escola de costura Clarice Martins, batizada em homenagem à minha mãe, rapidamente se tornou um refúgio para mulheres que, como eu no passado, precisavam de uma oportunidade para reconstruir suas vidas. Muitas vinham de situações de violência doméstica, abandono, extrema pobreza. Ali, além do ofício, encontravam acolhimento e a chance de reescrever suas histórias. Uma dessas mulheres era Lourdes, que chegou à escola em 1997 com hematomas mal disfarçados e um olhar que eu conhecia bem, o de alguém que viveu tempo demais nas sombras. Durante meses, ela mal falava, concentrando-se apenas em aprender. Aos poucos, à medida que ganhava confiança em suas habilidades, começou a se abrir. Sua história era dolorosamente familiar. Um marido abusivo, anos de humilhações, a sensação constante de não ter valor. Quando finalmente reuniu coragem para denunciá-lo, a família o defendeu, a comunidade a culpou, e ela se viu sozinha com 2 filhos pequenos para criar. "Como a senhora conseguiu, Dona Antônia?" Ela me perguntou certa tarde, enquanto fechávamos a escola. "Como encontrou força para se levantar contra tudo e todos?" Olhei pela janela, para o pôr do sol que tingia de dourado os telhados de São Mateus, e respondi com a verdade que os anos me ensinaram. "Sabe, Lourdes, a coragem não é ausência de medo. É seguir em frente mesmo sentindo medo. Naquela noite no festival, minhas pernas tremiam tanto que achei que cairia do palco. Mas algo dentro de mim, talvez a voz da minha mãe, talvez minha própria voz que foi silenciada por tanto tempo, me dizia que era a hora. Que se eu não falasse naquele momento, talvez nunca mais falaria." 6 meses depois, Lourdes abriu sua própria oficina de reparos, tornando-se financeiramente independente. Anos mais tarde, soube que ela havia se tornado vereadora na cidade vizinha, defendendo políticas de proteção às mulheres. Cada vez que uma de minhas alunas encontrava seu caminho, sentia que minha própria história ganhava um novo significado. Em 2002, aos 60 anos, recebi uma honraria que jamais esperaria. A Câmara Municipal de São Mateus me concedeu o título de cidadã honorária, o mesmo que Roberto receberia naquela fatídica noite de 1972. A ironia não me escapou. Mas, diferente dele, meu reconhecimento vinha de décadas de trabalho genuíno em benefício da comunidade. Na cerimônia de entrega, muito mais simples que os grandiosos festivais de antigamente, olhei para a plateia e vi rostos que me acompanharam durante toda a jornada. Dona Celeste, já com seus 90 anos, ainda lúcida e orgulhosa. As filhas de Dona Jurema e Dona Margarida, que já haviam partido. Minhas próprias filhas Maria e Clara, com seus filhos. Dezenas de mulheres que passaram pela escola de costura e transformaram suas vidas. "Este título", disse ao microfone, "não pertence apenas a mim. Pertence a cada pessoa que me ensinou que família não é apenas sangue, mas escolha. Que me mostrou que podemos nascer em circunstâncias que não escolhemos, mas podemos decidir como reagir a elas. Que me ajudou a entender que a verdadeira força não está em nunca cair, mas em levantar-se todas as vezes." Os anos seguintes trouxeram as alegrias e desafios naturais do envelhecimento. Vi meus netos crescerem, formarem-se, seguirem seus próprios caminhos. Perdi amigos queridos para a passagem inexorável do tempo. Meu corpo começou a protestar contra os longos períodos debruçada sobre a máquina de costura, forçando-me a reduzir ainda mais minha atividade profissional. Em 2012, aos 70 anos, decidi transformar parte da minha casa em um pequeno museu da moda regional, exibindo peças que contavam não apenas a história do vestuário, mas da própria sociedade brasileira. Vestidos que testemunharam momentos históricos, noivas que iniciaram dinastias familiares, roupas simples que carregavam histórias extraordinárias. Foi durante a organização desse acervo que reencontrei, no fundo de um baú esquecido, aquelas cartas, as provas da traição que haviam desencadeado minha transformação. Segurei-as nas mãos, sentindo seu peso que já não era emocional, apenas histórico. Decidi incluí-las na exposição,
não por vingança ou ressentimento, mas como documento de uma época em que o silêncio era a única opção oferecida às mulheres traídas. Ao lado das cartas, coloquei uma foto minha no dia da inauguração da escola de costura, sorrindo, cercada por minhas primeiras alunas. A legenda dizia simplesmente: da humilhação à reconstrução, a verdadeira vitória. Em 2020, quando a pandemia atingiu o mundo, São Mateus não foi poupada. Aos 78 anos, encontrei-me isolada em casa, parte do grupo de risco que precisava de proteção especial. Maria e Clara insistiram para que eu me mudasse temporariamente para a casa de uma delas, mas escolhi permanecer em meu lar, conectando-me com a família através daquelas videochamadas que se tornaram nossa nova forma de estar juntos. Foi durante esse período de isolamento forçado que comecei a gravar estes vídeos, inicialmente apenas para meus netos e bisnetos, depois expandindo para um público mais amplo quando Clara, sempre atenta às novidades tecnológicas, sugeriu que eu criasse um canal no YouTube para compartilhar minhas histórias. Vovó Influencer, brincavam meus bisnetos. A princípio achei absurdo. O que uma senhora de quase 80 anos teria para compartilhar que interessaria a estranhos? Mas, para minha surpresa, os vídeos encontraram um público ávido por histórias reais, por experiências vividas, por aquela sabedoria que só os anos podem proporcionar. Hoje, em 2025, aos 83 anos, olho para trás e vejo um caminho que nunca imaginei percorrer. Da menina aterrorizada pela própria avó, à mulher que se ergueu publicamente contra seus algozes, da jovem esposa traída à empresária respeitada, da mulher sem filhos à matriarca de uma família que se estende por 3 gerações. Se há uma lição que gostaria de deixar para vocês que me assistem, é esta: não existe dor tão profunda que não possa ser transformada em propósito. Não existe humilhação tão grande que não possa ser convertida em força. Não existe traição tão devastadora que não possa ser o ponto de partida para uma vida autêntica. Muitas pessoas me perguntam se me arrependo de ter exposto Roberto e minha avó daquela maneira tão pública. Perguntam se não teria sido mais digno partir em silêncio, guardar para mim a dor da traição. A essas pessoas respondo com uma pergunta: quanto vale o silêncio de uma mulher? Qual é o preço da nossa dignidade? Não me orgulho de cada detalhe daquela noite. O escândalo público não é algo que se deseje ou celebre. Mas me orgulho profundamente da mulher que nasceu das cinzas daquele momento. Uma mulher que aprendeu a falar, a se posicionar, a exigir respeito. A verdadeira vingança nunca foi a humilhação pública deles. Foi a vida plena que construí depois. Foi cada mulher que ajudei a se libertar de suas próprias prisões. Foi cada vez que minhas filhas e netas se ergueram contra injustiças sem medo de represálias. Foi a transformação de uma dor pessoal em um propósito maior. Se minha história tocar seu coração, se ajudar apenas uma pessoa a encontrar coragem para reclamar sua própria voz, todo esse caminho terá valido a pena. Porque no final, não são os grandes momentos dramáticos que definem nossa vida, mas a persistência cotidiana em sermos fiéis a nós mesmos. Esta foi minha história. Uma história de traição, sim, mas sobretudo uma história de redenção. Uma história que começou nas sombras de um casarão opressivo e culminou na luz de uma vida vivida em plenitude. Uma história que me ensinou que a maior vitória não é sobre os outros, mas sobre nossos próprios medos. Obrigada por me acompanharem até aqui. Se gostaram deste relato, não se esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que talvez precise ouvir que, não importa quão escura seja a noite, o amanhecer sempre chega para quem tem coragem de esperar por ele. De São Mateus para o mundo, com amor e gratidão, esta foi Antônia Ferreira, aos 83 anos, ainda aprendendo, ainda crescendo, ainda acreditando no poder transformador da verdade.